Olá, me chamo Moisés, sou atuário interno na Fundação Elos. Vou estar apresentando o resultado da avaliação atuarial do plano BD-ENGE referente ao exercício de 2022. Nesse primeiro slide, a gente tem a estatística populacional desse plano, onde a gente tem um participante ativo, 1.276 aposentados e 687 pensionistas, o que dá um total de 1.964 participantes nesse plano. Nesse próximo slide, nós temos os fatos relevantes que ocorreram em 2022. São dois: alteração na taxa de juros, onde a gente passou de uma taxa de 5,12% em 2021 para uma taxa de 5,88% em 2022, o que traz um resultado bastante positivo para o plano, de 79,2 milhões. Então aqui a gente observa uma alteração bastante brusca na taxa de juros, uma elevação na taxa de juros. Isso traz um resultado positivo para o plano, porque o aumento na taxa de juros ele reduz o passivo atuarial do plano, ou seja, todos os compromissos futuros com pagamento de benefícios trazidos a valor presente, eles ficam menores com uma taxa de juros maior. Então esse é um movimento que a gente já havia tentado fazer no ano anterior também, mas em função da pandemia, a visão futura de rentabilidade, as projeções econômicas futuras estavam bastante prejudicadas em função da pandemia, havia uma incerteza muito grande e a gente conseguiu no ano de 2022, então, a autorização da Previc para utilizar essa taxa de 5,88 maior do que a gente havia observado em 2021, trazendo esse resultado bastante positivo para o plano. Outro fato relevante que ocorreu em 2022 foi o equacionamento de déficit do exercício de 2021, com aprovação pelo Conselho Deliberativo em novembro de 2022 do plano de equacionamento, contemplando a parcela mínima no valor de 98,4 milhões, que foi o resultado que foi apurado lá em dezembro de 2021. Então, em 2022, a gente precisava aprovar esse plano de equacionamento, assim foi feito pelo Conselho Deliberativo. O prazo de equacionamento foi de 12,5 anos, o que dá um total de 150 meses, e a parcela de responsabilidade da patrocinadora ela é de 2/3, de acordo com o regulamento do plano, o que dá um total de 65,6 milhões, e os participantes assistidos ficaram responsáveis por 1/3 do valor do equacionamento, que dá um total de 32,8 milhões. Então, no próximo slide, a gente tem as possibilidades de resultado de um plano na modalidade de benefício definido, como é esse plano. Então, a primeira possibilidade é um plano em equilíbrio, que é quando a gente tem um patrimônio de cobertura igual às nossas provisões matemáticas. Então, patrimônio de cobertura é todo o ativo do plano, tudo que a gente tem de recursos, e as provisões matemáticas é todos os nossos compromissos futuros com pagamentos de benefícios. Então, quando a gente tem os dois valores iguais, a gente vai ter um equilíbrio no plano. A gente vai ter um superávit no plano quando o nosso patrimônio de cobertura for maior do que as nossas provisões matemáticas, ou seja, nós temos mais recursos no plano do que compromissos futuros com pagamento de benefícios. Essa diferença vai ser o superávit. E nós temos um terceiro cenário, que é um cenário de déficit, que é quando o nosso patrimônio de cobertura é inferior aos nossos compromissos com pagamento de benefícios, ou seja, nosso patrimônio de cobertura é menor do que as nossas provisões matemáticas. A diferença entre esses dois é o nosso déficit. Então, falando um pouco sobre o resultado do plano em 2022, nós tivemos um patrimônio de cobertura de 1.228 milhões e provisões matemáticas de 1.283 milhões. A diferença entre esses dois é o que a gente chama de resultado contábil. Então, esse resultado contábil ele foi negativo, ou seja, deficitário, em 54,5 milhões. Então, o nosso resultado contábil é de um déficit de 54,5 milhões. Contudo, a legislação ela permite que a gente deduza o ajuste de precificação. E o que é o ajuste de precificação? O ajuste de precificação ele é a diferença entre
a taxa dos títulos públicos que nós temos marcados na curva e que a gente, ou seja, que nós vamos levar até o vencimento, e a meta atuarial do plano. Então, trazendo para um exemplo prático, isso seria como se, por exemplo, a entidade comprasse um título público que tivesse uma rentabilidade de inflação mais 6% ao ano. E esse vencimento fosse lá em 2050. E a meta atuarial do plano fosse IPCA, fosse inflação mais 5%. Então, essa diferença do 6% para o 5% é o que a gente chama de ajuste de precificação, que é o nosso ganho futuro que nós vamos ter. Então, esse ganho futuro até 2050 desse título, né, nesse exemplo que eu estou utilizando, tudo isso trazido ao valor presente é o que vai gerar esse valor de ajuste de precificação. Então, a legislação permite que esse valor possa ser abatido do valor do déficit. Então, esse resultado do ajuste de precificação é de 38,9 milhões. Então, o resultado contábil menos o ajuste de precificação, a gente vai ter o nosso resultado para fins de solvência, que é 15,5 milhões de déficit no plano. Então, o resultado do plano, ele é de um déficit de 15,5 milhões, tá? Então, esse foi o resultado do plano em 2022. Fazendo um paralelo com o slide anterior das possibilidades de resultado, a gente tem que o patrimônio de cobertura, ele é um pouquinho inferior às nossas provisões matemáticas, e esse valor é o nosso déficit. Analisando esse valor do déficit de 15,5 milhões, nós temos que a legislação ela permite que o plano tenha um valor de déficit sem necessidade de equacionamento. Esse valor ele é definido por alguns critérios técnicos, né, na legislação, né? Então, a legislação define alguns critérios técnicos que têm relação muito grande com a maturidade do plano. Então, quanto mais maduro for esse plano, menor é esse limite de equacionamento. Então, de acordo com a legislação, esse plano no exercício de 2022 poderia ter até 50,2 milhões de déficit sem necessidade de equacionamento. Como a gente viu, o resultado ele ficou em 15,5 milhões, ou seja, ele ficou dentro desse intervalo que é permitido ter de déficit sem necessidade de equacionar, sem necessidade de tomar nenhuma ação em função desse valor deficitário. Então, o que a gente tem de conclusão é que não há nenhuma ação necessária, porque o plano, apesar de apresentar um resultado deficitário de pouco mais de 15 milhões, ele está dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente. O que a gente traz no próximo slide é a variação no patrimônio que ocorreu comparando o exercício de 2021 com 2022. O que a gente tem aqui, que fator que impactou de forma mais significativa o patrimônio de cobertura, né? A gente observa que houve uma elevação significativa e os fatores que impactaram foram principalmente a rentabilidade do plano, onde a gente obteve 15,14% de rentabilidade contra uma expectativa, ou seja, meta atuarial de 11,4%. Então, nós tivemos um resultado de retorno de investimentos que foi superior à nossa meta atuarial. Isso traz um resultado positivo para o plano. A gente vai ver isso em valores um pouquinho nos próximos slides, mas esse foi um dos fatores que mais impactaram. Então, ele trouxe um resultado positivo, rentabilidade, então, obtida acima da meta atuarial. Só que desses 15,14 é importante que a gente diga que nem tudo foi obtido pelo retorno de investimentos. A gente teve aproximadamente 3% dessa rentabilidade oriunda das OFNDs, que foi um processo judicial que a gente obteve sucesso. Então, em 2022, esse valor foi reconhecido no ativo do plano e ele trouxe um valor de aproximado de 37,6 milhões. Então, ele também colaborou com essa rentabilidade acima da meta. Então, há uma participação desses 37,6 milhões oriundo das OFNDs.
Na parte do passivo, então na parte do passivo nós tivemos uma redução no valor do passivo. E por que se justifica essa redução no passivo? Porque a gente alterou a taxa de juros, né? Então a gente passou de uma taxa de juros de 5,12 para uma taxa de juros de 5,88. É uma alteração bastante brusca, né? Então a gente teve uma elevação bem significativa e isso faz com que o passivo, né, as provisões matemáticas do plano, elas tenham uma redução. Lembrando, quanto maior a taxa de juros, menor o nosso passivo atuarial, porque a gente tem os compromissos futuros, eles são trazidos a valor presente por uma taxa atuarial, né, que é a nossa expectativa de rentabilidade futura, que como a gente eleva a taxa, ela reduz o valor do passivo. Então, ela contribuiu de forma muito significativa também para a obtenção desse resultado. Então, nesse slide aqui a gente tem a evolução do resultado, comparando o exercício de 2021, que é essa coluna cinza mais à esquerda, onde a gente tinha um resultado deficitário de 158,2 milhões, e o nosso resultado apurado em dezembro de 22 de 15,5 milhões, que é a nossa coluna cinza mais à direita nesse gráfico. Então, a gente teve fatores no decorrer de 2022 que contribuíram de forma positiva e de forma negativa para a obtenção desse resultado. Então, da parte negativa, né, do que impactou negativamente, nós tivemos a meta atuarial do resultado contábil, impactando em 14,7 milhões. O que é isso? O que é a meta atuarial do resultado contábil? Quando a gente equaciona o valor mínimo de déficit, quando a gente faz o equacionamento do valor mínimo, vai ficar o plano permanece deficitário. Então, esse déficit que permanece no plano, ele acaba gerando um déficit no exercício seguinte também. Então, isso que é a meta atuarial do resultado contábil. Nós tivemos uma perda de 41,2 milhões de ajuste de precificação. E o porquê uma perda de ajuste de precificação nesse montante? Porque como a gente elevou de forma significativa a taxa de juros do plano, e como eu comentei com vocês, o ajuste de precificação ele é a diferença entre os títulos públicos comprados e mantidos até o vencimento e a meta atuarial do plano. Como essa diferença ela foi reduzida pela elevação na taxa de juros, a gente tem uma perda do lado do ajuste de precificação, enquanto a gente tem um ganho com a redução no passivo. Então, a gente tem uma perda de 41 milhões e a gente vai ver logo em seguida que vai haver um ganho na taxa de juros. Então, isso acaba se compensando. A gente tem variações diversas também que trouxeram um resultado negativo de 26,7 milhões, é um valor um pouco menor. E aí é o próprio comportamento do plano, então aumento de longevidade, outros fatores aqui menores que impactaram em 26,7 milhões. Do lado positivo, nós tivemos 3 fatores. Então, a alteração na taxa de juros, a elevação na taxa de juros, que trouxe um resultado positivo de 79,2 milhões. Nós tivemos a rentabilidade acima do projetado, trazendo um resultado positivo de 36,8 milhões também. E o equacionamento do déficit referente ao exercício de 2021, que em valores atualizados deu 109,3 milhões. Então, a soma desses fatores, em conjunto com o resultado deficitário de 2021, fizeram com que a gente tivesse esse resultado extremamente positivo no ano de 2022, né? Então a gente sai de um resultado de 158 milhões para um deficitário para um déficit de somente 15,5 milhões, né? Então a gente está com o plano praticamente em equilíbrio no encerramento de 2022, só com esse pequeno valor de 15 milhões aí de déficit, comparando, claro, quando a gente olha o montante total das provisões desse plano, que a gente está falando aí de valores na ordem de pouco mais de 1 bi, né? Então, essa era a apresentação. Então, como o resultado foi positivo, não é necessário nenhum equacionamento. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está à disposição pelos canais de atendimento que constam aqui nesse slide, então, nosso e-mail e o WhatsApp. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo Galo de Sancivieri. Eu sou gerente de investimento da Elos.
e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o cenário macroeconômico de 2022. Primeiramente, vale comentar que o ano de 2022 foi um ano onde praticamente todos os países do planeta vivenciaram uma inflação e uma taxa de juros bastante altas. O primeiro movimento que a gente verificou é ainda relacionado à pandemia da Covid-19. Os governos, ao final de 2021 e início de 2022, começaram a fazer as aberturas comerciais e aí sim as economias começaram a voltar à normalidade. No mercado norte-americano, a gente teve no ano de 2022 uma bolsa com uma taxa negativa de 24,88. Além disso, os Estados Unidos sofreram com uma das maiores inflações ao longo dos últimos anos, superando inclusive a inflação brasileira. Por lá, o governo americano também teve que atuar subindo as taxas de juros do país, o que não era visto há muito tempo. No mercado europeu, não foi diferente. Fruto da pandemia da Covid-19 e dos impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia, os europeus passaram por um período com taxas de juros altas e o governo teve que atuar subindo as taxas de juros do país. Falando especificamente da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente verificou que a parada de fornecimento de energia pela Rússia para a Europa foi o fator preponderante para as dificuldades verificadas na Europa em 2022. A Ucrânia, por sua vez, também teve que encerrar parte de sua produção em grãos, em fertilizantes, o que também trouxe impacto ao mercado brasileiro e ao mercado do resto do mundo. Falando sobre o Brasil, tivemos o ano de 2022, onde as taxas de juros tiveram uma escalada bastante alta a partir de fevereiro de 2022. As taxas iniciaram o ano em torno de 8% e encerraram com uma taxa de 12% aproximadamente. Isso foi necessário para que o governo conseguisse controlar a inflação, que em meados do ano atingiu o patamar de 11,89. Apesar disso, o IPCA em 2022 encerrou em torno de 6%. Quando a gente observa os principais indicadores financeiros em 2022, a gente verifica um CDI com taxas de 12%, o Ibovespa, que é um indicador relacionado à Bolsa Brasileira, com um retorno no exercício de 4,69%, e o PIB brasileiro com um crescimento de apenas 2,9%. Esse cenário fez com que a gestão dos investimentos fosse bastante complexa e desafiadora para os fundos de pensão. Bom, pessoal, agora a gente vai falar das melhorias que implementamos na carteira de investimento da Elos ao longo de 2022. O primeiro destaque é a criação de 2 fundos exclusivos, geridos pela Elos, para que possamos concentrar as alocações em renda variável e o multimercado em veículos específicos. Desta forma, todos os planos terão as mesmas alocações, tanto no segmento de renda variável como de multimercado. Outro destaque foi a diminuição de risco dos planos BDs, uma vez que aproveitamos as altas taxas de juros e compramos NTNBs com taxas acima da meta atuarial para marcação na curva. Este movimento traz menos volatilidade para as cotas do plano e auxilia na busca pela meta atuarial. Outro destaque foi a consolidação dos investimentos no exterior, onde todos os planos passarão a fazer investimento por meio do mesmo veículo. Além disso, concluímos no final de 2022 a seleção de um novo fundo para a gestão dos caixas dos planos de benefício. Esse fundo de renda fixa, além de ter baixo custo, ele auxilia na dinâmica de pagamentos e recebimentos dos planos. Um outro destaque foi a alteração da consultoria de investimento, que, ao longo de 2022, pôde agregar no nosso dia a dia tecnologias como sistemas e apresentações para os nossos órgãos colegiados. Por fim, vale destacar o início da implementação do novo sistema de gestão de investimento. Esse sistema, além de auxiliar na dinâmica da área de investimentos, também trará ao participante
maior velocidade na prestação das informações. Por último, pessoal, eu gostaria de destacar que as decisões de investimento da Elos são pautadas pelas melhores práticas de governança. Temos o selo da ABRAP para a gestão de governança de investimentos e todas as discussões contam com a colaboração das áreas técnicas da Elos, da consultoria de investimento, do comitê de investimentos, que tem representantes de participantes assistidos e aposentados, da diretoria executiva e do conselho deliberativo. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho do desempenho do plano BD Eng ao longo de 2022. Primeiramente, vale mencionar que, do ponto de vista de patrimônio de investimento, o plano encerrou o exercício com aproximadamente 952 milhões sob gestão. Esse recurso estava dividido nas classes de investimento previstas pela legislação, que de forma bastante sintética são renda fixa, que compra títulos públicos federais, investe em CDI, Selic, investimento de renda variável, que é aquele investimento onde você pode fazer compra de ações na Bolsa de Valores, investimentos estruturados, que são investimentos bastante diversificados, onde os gestores podem comprar também a renda variável, os juros, moedas, os imóveis, o segmento de empréstimos e, por último, o segmento de investimento no exterior. De forma bastante sintética, o plano BD Eng encerrou o ano com aproximadamente 84% dos recursos no segmento de renda fixa, sendo que grande parte deste montante estava alocado em títulos públicos federais, corrigidos por IPCA mais juros. E esses títulos, na sua grande maioria, são compostos por taxas acima da meta atuarial. Olhando do ponto de vista de renda variável, o plano encerrou o exercício com aproximadamente 3,3% de alocação, no segmento de estruturados 4,7%, imóveis com 2,7%, exterior com 3% e na parte de empréstimos em torno de 2%. Falando agora um pouco do desempenho de cada classe de investimento ao longo de 2022, a gente percebe que as classes que mais se destacaram no ano foram as classes de renda fixa, estruturado e empréstimos. Vale destacar, pessoal, no slide, que colocamos na coluna a rentabilidade aferida por cada classe de investimento comparada com o índice de referência ou o benchmark de cada um desses investimentos. Por exemplo, o segmento de renda fixa, que teve retorno de 16,70, ele tem como benchmark o CDI, que apresentou em 2022 um desempenho de 12,37. Portanto, na classe de renda fixa, a gente percebe pelo gráfico que o plano BD Eng superou o benchmark de referência. Falando da rentabilidade total ao final de 2022, a gente percebe que o BD Eng entregou um retorno de aproximadamente 15% contra uma meta atuarial do período de algo em torno de 11%. Vale destacar, pessoal, que se comparado com o desempenho dos outros planos de benefício geridos e distribuídos no mercado, o plano BD Eng superou a expectativa e o retorno desses planos comparáveis, que, de acordo com a nossa consultoria, entregaram em 2022 um retorno em torno de 9,9%. Portanto, ao final de 2022, o BD Eng conseguiu superar a meta atuarial e apresentar retorno superior aos outros planos disponíveis no mercado. Considerando a rentabilidade histórica, a gente percebe nesse gráfico que, desde o início do plano, o plano BD Eng superou o CDI e também o INPC. Apesar disso, a gente percebe que, fruto da pandemia, a partir de março, janeiro, fevereiro de 2020, o plano teve a sua rentabilidade prejudicada por conta dos impactos da pandemia da Covid-19. Se observarmos ao final desse gráfico, em dezembro de 2022, conseguimos perceber que a meta atuarial do plano apresentou uma ligeira queda, fruto do controle da inflação que a gente viu nos outros slides, e por outro lado, o desempenho do plano começou a ficar mais próximo da meta esperada.
Então, sobre a rentabilidade de 2022, era isso que eu tinha para passar para vocês. E eu deixo aqui meus agradecimentos. Muito obrigado. E se tiverem dúvidas, entre em contato com nossos canais de atendimento. Obrigado.